Boa noite, glória a Deus, shalom para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas e diversas mídias. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Hoje nós estamos conectados com a igreja do Senhor Jesus, com o corpo de Cristo, tendo um tempo de comunhão, de crescimento, de estudo da palavra, de de busca em maturidade e discipulado no Senhor. É uma alegria ter você aqui. Bom, hoje o Senhor tem falado ao meu coração sobre que nada vai roubar a glória de Deus. Tudo que o inimigo ele quer fazer é roubar a glória de Deus. E hoje eu acordei pela manhã para ter um devocional para com o Senhor, e Deus começou a falar ao meu coração, pegando um gancho de uma mensagem de um pastor, e E essa mensagem falou muito ao meu coração, e ela deu início em Isaías 26. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 26, eu tenho certeza que o Eterno vai falar conosco essa noite. Precisamos da palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, amém? É ela que nos guia, é ela que nos direciona, ela que é luz para as nossas vidas, amém? E ela é o modelo. A palavra de Deus é o modelo. A palavra de Deus nunca cai em descrédito. A palavra do homem pode até cair em descrédito, mas a palavra de Deus nunca cairá em descrédito. Se você se você acredita nessa palavra que eu te dei, você escreve aqui embaixo, escreve aí, amém. Glória a Deus. Bom, nós conhecemos o inimigo como um falso anjo de luz. O objetivo do maligno é roubar a glória de Deus. Ele não pode criar nada, por isso ele sempre tenta copiar. Ele sempre tenta tomar o lugar que é de Deus. Foi assim desde antes da criação do mundo. Quando o diabo, o Lúcifer, o adversário, quis roubar a glória que era de Deus. Ele quis ser mais do que Deus. E aí Deus criou todas as coisas, criou o céu e criou a terra. E quando o adversário manipulou, ludibriou e enganou um terço dos anjos e desobedeceu a Deus, ele caiu. Por isso que ele é um anjo caído, ok? Por isso que ele é um negrume, porque não há luz nele. Amém? E ele caiu aonde? Ele caiu na terra. Deus trouxe ele para a terra. Deus mandou o negrume para a terra. Amém? E ele se finge de falso, ele se finge de anjo de luz, porque não há luz nele. Ele é um negrume. Amém? O adversário é um negrume. A Torá diz isso, a palavra do Eterno diz isso. Amém? E quem é o anjo de luz? Quem é a estrela da manhã? Quem é o anjo de luz? Yeshua, amém? Jesus. Ele é o príncipe da paz, ele é a estrela da manhã, ele é a luz do mundo, amém? Então nós precisamos ter a certeza e a clareza, ok? De quem é a luz. A luz é Jesus, amém? E o maligno, ele quer roubar essa glória de Deus, ele quer substituir, ele quer colocar as coisas no lugar de Deus, amém? E uma das coisas que tem roubado a glória de Deus dentro da igreja, dentro do sistema religioso, é o ilusionismo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Falar sobre o espírito de manipulação que está dentro da igreja. E nós, como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atento, ok? Nós estamos num tempo de guerra, num tempo de intercessão, num tempo de clamor, de arrependimento, num tempo de sacrifício, num tempo de humilhação diante a Deus, onde nós estamos 70 dias de guerra, amém? Falamos sobre a religiosidade no contexto nosso como igreja, nós somos religiosos, amém?
e precisamos abrir mão dessa religiosidade. Mas há um problema também dentro de um sistema, ok, religioso, que é o ilusionismo, a manipulação. Isso vem do negrume, amém? Porque ele quer roubar a glória que é de Deus. Então, quando a gente vê isso dentro da denominação, dentro das congregações, manipulando, conduzindo pessoas, ao invés da vida eterna, levando para um caminho de morte, ao invés de levar para a luz, que é Jesus, ok? Tem levado a um caminho de engano, e tem levado num caminho de morte, e tem sido influenciado pelo negrume, pelo maligno. Isso é muito sério, e nós precisamos, como igreja do Senhor, estar atento, ok? Porque nós estamos aqui no fim de todas as coisas. Nós estamos sentindo o início das dores de partos. Amém? Aonde, aonde que esse tempo predestina a volta do Messias. E nós precisamos estar atentos. Por isso o negrume, ele quer sempre roubar e copiar as coisas de Deus. Amém? Eu queria ler a palavra de Deus com você em Isaías 26, a partir do versículo 17. Nós vamos lendo, meditando, conversando, ok? E crescendo em graça e sabedoria. E você é livre, amém? Para compartilhar ideias, opiniões, comentários. Já peço desde antemão, já comente a cidade que você está falando, o seu nome, amém? É super importante a sua participação. Nós que estamos aqui no estudo, também é super importante a tua participação. Amém? Se alguém puder copiar aí, digitar para mim, Isaías 26, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Eterno. Eu estou lendo uma versão aqui, bíblica, judaica. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas dá para acompanhar. Eu gosto dessa Bíblia judaica porque ela me leva o mais próximo do original, mais próximo da cultura judaica, da tradição judaica, amém? Mais próximo daquilo que Jesus, o Messias, usava para poder ensinar a palavra de Deus, amém? Então, Isaías 26, 17 diz assim a palavra do Eterno. Como a mulher grávida, perto de dar à luz, chora e se contorce nas dores de parto. Assim estivemos em tua presença, Adonai. Engravidamos e sentimos dores de partos. Nós estamos vivendo um tempo, amém? Que nós precisamos buscar intensamente a Deus. Só que para isso nós vamos precisar pagar um preço, porque nós vamos começar a sentir essas dores, nós vamos sentir a opressão do mundo, nós vamos sentir angústia, nós vamos sentir dores, medos, teremos aflições. E o mundo espiritual para nós vai se abrir. Por isso que nós precisamos buscar intensamente a Deus. No versículo 18, diz assim: não é tanto demos à luz o vento, pois não trouxe salvação à terra, e os que habitam no mundo não passaram a viver. Então os mortos viverão, os cadáveres ressuscitarão. Despertem, cantem vocês, que habitam no pó, pois teu orvalho é como o orvalho da manhã, e a terra trará os espíritos à vida. Aleluia. Chegará um tempo, chegará o grande dia, aonde o Messias estará voltando, aonde os milagres, os sinais serão miraculosos. E nós veremos as maravilhas e a grandeza do Deus Altíssimo através da vida de Jesus. Amém? Por isso que nós precisamos buscar Ele intensamente, para que possamos estar preparados, para que possamos estar sensíveis e para que possamos realmente participar deste momento. Só que para isso nós precisamos buscar a Deus, buscar a proteção de Deus,
se guardar e se separar. Deus está separando o joio do trigo. Nós estamos passando, sim, por início de dores de partos. Essa praga que tem assolado as nações, essa praga que tem trazido um juízo de Deus sobre a terra. Mas Deus tem levantado um povo fiel, servo, que estão entrando na fenda da rocha, estão clamando ao Eterno por misericórdia, por misericórdia. Existem pessoas que estão se vestindo de pano de saco, raspando a cabeça, jejuando, se humilhando diante ao Eterno, para trazer o favor dele sobre as nações, sobre a nação, sobre o Brasil. Por isso que nós precisamos buscar o Eterno intensamente, buscar de todo o coração. Amém? Aleluia. No versículo 20 ele diz assim: venha, povo meu, entre em seus quartos e feche as portas atrás de vocês, esconda-se por um pouco até passar a ira. Vejam, Adonai sai de seu lugar para castigar os que estão sobre a terra por seu pecado. Então a terra revelará o sangue derramado nela e não ocultará mais seus mortos. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não quero ser o pastor do caos. Não é isso. Mas Deus tem trazido a justiça dele sobre essa terra, para poder revelar as verdades ocultas, para revelar os deuses deste mundo, amém? Os deuses deste mundo, para revelar o controle, o domínio, para separar o joio do trigo, amém? Deus precisa revelar o seu poder para que as forças, para que as trevas desse mundo caia, igual foi no Egito, amém? Mas Deus vai guardar o seu povo, Deus vai separar o seu povo. Por isso que nós precisamos entrar em lugares, assim como diz aqui a palavra de Deus, esconda-se. Aonde nós vamos se esconder? Debaixo da mão do Altíssimo, debaixo da palavra do Eterno, debaixo da autoridade, da submissão, debaixo da obediência do Senhor, debaixo das asas, debaixo do sangue do Cordeiro. É nesse lugar de obediência, de submissão, de valores, de princípio, de sujeição, de busca, lugar de humilhação, amém? De quebrantamento. É nesse lugar que nós precisamos estar. E Deus vai manifestar o poder dele sobre as nações. Amém? E no capítulo aqui, ó, 27, dando continuidade, olha que forte. E aqui eu vou entrar para dar início a essa palavra de hoje sobre o ilusionismo, sobre o espírito de manipulação. Há um domínio no mundo, amém? Há um poder das trevas, ok? Que tem imperado sobre o mundo. E esse espírito e esse principado, esse demônio precisa cair, amém? E a palavra do Eterno revela ele aqui em Isaías 27. Diz assim: naquele dia Adonai, com a sua espada grande, forte e implacável, olha que poderosa essa versão, punirá Leviatã, a serpente voadora, e o Leviatã, a serpente tortuosa. Ele matará o monstro marinho. Ah, a hora que chegar aquele dia, o Deus poderoso, o Senhor todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, vai pegar a sua espada e todo o poder, todo o principado deste mundo vai cair por terra. Aleluia! Será que a queda de Leviatã? Leviatã tem dominado o Brasil,
tem controlado, tem manipulado. E a igreja que se diz do Senhor Jesus, que senta à mesa e negocia os seus valores, os seus princípios com Jezebel, tem perdido a autoridade e tem sido influenciada, manipulada por esse principado, por este demônio, por Leviatã, que controla os poderes deste mundo. E é contra esse principado que nós temos entrado em guerra. É o mesmo principado que controla o Brejo, o céu de Ribeirão Preto, o Brasil. Então, quando nós estivermos orando, jejuando e numa guerra espiritual, é sobre esse principado que nós precisamos combater. Amém? E a palavra de Deus diz aqui no versículo 2: naquele dia a vinha aprazível. Olha que palavra linda, aprazível. Cantem a respeito dela. Eu fui procurar no meu amigo Google sobre a palavra, o significado da palavra aprazível. Amém? Diz assim: cheio de graça. Aquele que mostra a sua face. Aquele que é agradável. Então eu vou revelar, vou traduzir melhor aqui para você. Naquele dia, a vinha Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, vai vir e nós vamos cantar louvores a Ele. Nós vamos declarar as maravilhas dEle, a grandeza dEle, a graça dEle, o poder dEle sobre as nações, amém? Meu irmão, isso é muito forte, isso é muito forte. E nós vamos render louvores a Ele, amém? Então a chave para destronar esse demônio, esse principado, é a adoração. Nós precisamos adorar o Senhor, amém? Nós precisamos buscar a Ele, render louvores a Ele. Não há principado que resiste à adoração. Quando Davi ia para a guerra, antes dele sair para a guerra, ele consultava o Senhor. E ao mesmo tempo que ele consultava o Senhor, ele adorava o Senhor. Ele tocava louvores ao Senhor. Não é à toa que Davi, antes de ir para a guerra, antes de ir para o choque, antes de ir para a prática, ele adorava o Senhor. Existem guerras espirituais que nós ganhamos no campo da adoração. Escreve isso, escreve isso. Existem guerras espirituais que nós ganhamos no campo da adoração. E o maligno, ele é ligeiro, ele quer roubar essa glória de Deus. E a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E a adoração é essa chave para quebrar, para romper, para separar o nosso egocentrismo, para tirar o egocentrismo de nós. Nós temos conhecido o evangelho do eu, porque é para mim, porque sou eu, porque eu sou importante, porque Jesus morreu para mim, porque ele deu a vida dele para mim. Não foi isso, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus deu a vida dele por todos. Deus é coletivo. Yeshua deu a vida dele para as nações, para o seu povo. Amém? Deus, ele não é individualista, ele é coletivo. Isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem tirado, roubado a glória que é de Deus. Porque o que importa é o que eu sinto. O que importa é que Deus fale comigo. O que importa é que eu ganhe. O que importa é que eu me dê bem. E não importa o próximo, não importa aquele que está passando fome na comunidade, aquele que está na rua, não importa aquele que está perdido, não importa aquele que não tem condição de dizimar e ofertar naquela casa. E esse espírito de manipulação, de bajulação, essa idolatria tem roubado a glória de Deus. Se você concorda comigo, diz um amém, um glória a Deus.
E nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos olhar para fora. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos largar como que fala? Poltronas almofadadas. Largar o nosso ar-condicionado para poder ir nas trincheiras, resgatar vidas, cuidar daqueles que precisam. Nós precisamos voltar ao centro. E o centro é Yeshua, é Jesus. O centro é o seu reino. O centro não é você, o centro não sou eu, o centro somos nós. Amém? Não tem nada a ver com você, tenha tudo a ver com ele. Claro, eu sei, ele quer continuar usando, ele vai continuar usando pessoas. Sim, começa em você, mas não comece em você para ficar em você. Comece em você para ele fazer através de você. Por isso que ele te usa, por isso que ele se revela a você, por isso que ele derrama o poder dele sobre a sua vida. Mas não tem a ver só com você, tem a ver com o seu próximo, tem a ver com o seu cônjuge, tem a ver com seus amigos, tem a ver com aquele que está na rua, tem a ver com o órfão, a viúva, o necessitado. Mas o inimigo, ele é sutil, ele vem trazendo o quê? O engano. E tudo veio para tirar a glória de Deus. Escreve aí, o adversário é enganador. Ele é enganador. E nós precisamos estar sensíveis. Uma das coisas que tem tirado a glória de Deus e tem colocado o homem no centro é a tecnologia. A tecnologia tem colocado homens no centro e tem tirado Jesus do centro. A moda gospel tem tirado Jesus do centro e tem sido pessoas o centro. Porque tem que ter um bom arranjo, porque tem que ter uma luzinha aqui, ó, para poder melhorar o vídeo, senão a imagem fica escura e você não me vê. Aí o vídeo fica ruim e você não me segue. É porque tem que ter uma preparação acústica, porque o som não fica de boa qualidade. E aí você não sente o arrepiozinho dentro de você. Nós precisamos resgatar o princípio. Precisamos sair de cena para que ele cresça. Amém? Precisamos resgatar esses princípios. E a tecnologia, a facilidade, tem tirado Jesus do centro. Tem dado para o povo de Deus qualquer alimento. E o povo tem comido qualquer coisa. O povo tem comido qualquer coisa, qualquer alimento. E ele uma hora está bem, outra hora está mal. Outra hora ele está bem, outra hora ele está mal. E quando ele é confrontado, ele não aceita. Porque o confronto dói. Eu também tenho dificuldade de aceitar o confronto. Só minha esposa sabe. Meu pastor também sabe. Mas nós precisamos romper. Quando nós somos confrontados, nós criamos em nós o crescimento. Nós deixamos de sair, nós abrimos mão do engano para viver a verdade. E a verdade precisa ser trazida à tona novamente. Amém? Precisamos abrir mão de todo egocentrismo. Amém? Precisamos abrir mão do domínio, do controle, do poder, da religião. Precisamos parar de querer terceirizar as coisas de Deus. Falei sobre isso no culto, na última sexta-feira. Precisamos sair do centro. Precisamos trazer o governo do céu para a terra. Amém? Precisamos orar sim pelos nossos governantes. Precisamos orar sim pela nossa nação. Precisamos clamar, se humilhar, buscar a face de Deus, perdoar o corpo de Cristo, perdoar o sistema religioso, perdoar as pessoas que nos fizeram mal, para que possamos provar o melhor de Deus. Amém? Precisamos buscar a face dele. Precisamos abrir mão da fama, do dinheiro.
A fama traz o eu para o centro, não traz Jesus para o centro. E tudo isso são artimanhas do negrume para tirar a glória de Deus. E o povo tem caído igual um patinho. Porque o povo terceiriza a responsabilidade dele para com Deus. O povo tem dificuldade de ler a palavra, de buscar as escrituras e terceiriza. Terceiriza para o modelo coach, terceiriza por um modelo gospel, terceiriza por uma manipulação de um pastor que quer criar fama na maldade, num erro de uma outra pessoa, expondo pessoas. Mas nós precisamos resgatar isso. Hoje de manhã eu estava chorando, e eu fazendo uma pergunta para o Senhor, eu falava: Senhor, tudo está corrompido. Meu irmão, tudo está corrompido. Nós precisamos entrar no lugar de arrependimento, de busca, no lugar de guerra, de humilhação, para que o Senhor comece a restaurar os altares. Amém? Você precisa entrar na fenda da rocha. Você precisa jejuar, você precisa clamar, se humilhar diante ao Eterno, não pela sua vidinha não, viu? Mas sim pela vida do próximo, pela vida do pecador, pela igreja, pelo povo, para cair as escamas do modelo gospel, da fama, da manipulação. O dinheiro é de Deus, meus irmãos. Prosperidade é de Deus. O problema é quando entra muito, a gente retém e sai pouco. Quando a gente capta muito e não faz nada para a glória do Senhor. Amém? Por isso que eu gosto, e o meu trabalho é de justiça social, onde a gente pega todos os recursos que o Senhor tem nos mandado e investimos nas vidas de pessoas, cuidamos de crianças, de famílias, de moradores em situação de rua. Vamos nas trincheiras levar o evangelho de Deus. Não porque a gente é bom não, meu irmão, nós não somos bons. Eu sou pecador, mas Ele é bom. Ele é bom e você queira ou não, a única religião que Deus aprova é aquela que cuida do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Você queira ou não, vai brigar com Jesus, Ele é o modelo. Precisamos resgatar isso. Ele precisa voltar ao centro. Amém? Só que para isso tem um caminho. Eu comecei a chorar e clamar diante a Deus essa manhã. Eu falei: Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho. E o Senhor me levou aos Salmos 91. Eu queria ler alguns versículos com você. Eu tenho alguns minutos aqui ainda. Eu gostaria de ler alguns versículos com você sobre Salmos 91. E o Senhor me levou aqui, ó, Salmos 91, versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Aqui o Senhor começou a me dar armas espirituais, ok? Para que possamos combater o bom combate, para que possamos entrar na fenda da rocha. Não é investir milhões e milhões de marketing no YouTube para sua mensagem ser propagada, não. Ok? Mas é propagar a verdade do Eterno às pessoas. É trazer a verdade como centro, como um escudo e proteção. A verdade aqui é o caminho. Amém? Depois no versículo 8, diz assim: apenas mantenha os olhos abertos e verá como os ímpios são punidos. Precisamos estar atentos, com os olhos abertos. Precisamos clamar e buscar a verdade. Porque a hora que vem a justiça do Eterno, amém? Nós precisamos estar na fenda da rocha, guardados, protegidos,
com o escudo. Qual o escudo? Da verdade, da proteção. Amém? Vigilantes. O Senhor falou isso comigo hoje. Seja vigilante. Aleluia. Aí depois no Salmos 92, vai um pouquinho mais para frente, ele diz: é bom dar graças. Aleluia. A Deus. Aleluia. No Salmo 92 começa assim, Salmo, canção para o Shabat. Aqui eu vejo um reconhecimento de mandamento, de princípio. Nós temos nós estamos abrindo mão de princípios para seguir princípios do mundo e não princípios do Senhor. Nós temos seguido modelos e esquecido os princípios. Precisamos resgatar os princípios. Amém? Precisamos entrar na fenda dessa rocha. Aí o Senhor vem, é bom dar graças a Adonai e cantar louvores ao teu nome. Louvor, adoração, falamos sobre isso. Falar da tua graça pela manhã, aleluia, e à noite da tua fidelidade. Ele é fiel. Amém? A música de uma harpa de 10 cordas, com a melodia suando na lira, pois me alegro com o que tu fazes, Adonai. Sinto júbilo nas obras das tuas mãos. Grandes são teus feitos, Adonai. Profundos são os teus pensamentos. Aleluia. Aqui o Senhor começou a falar comigo sobre gratidão, sobre louvor, sobre alegria. Precisamos caminhar na fé com alegria, com confiança, com esperança, com perseverança. Tudo isso são armas espirituais que o Senhor começou a me dar, chaves para que possamos combater o bom combate, abrir mão do engano, da idolatria, da feitiçaria, da manipulação, do ilusionismo. Amém? Para entrar num caminho de santidade, de obediência. Aí ele vem no versículo 11: Tu, porém, me deste a força de um touro selvagem. Tu me ungiste com óleo de oliva fresco. Ah, aqui o Senhor começou a falar do quê? Sobre proteção e unção. Deus vai levantar pessoas que vão fazer a diferença nessa nação, que têm entrado na fenda da rocha, pessoas que têm entrado no lugar de obediência, de clamor, de humilhação pela vida do outro. E o Senhor vai dar unção, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai dar autoridade, que não tem nada a ver com poder, amém? Autoridade quem dá é Deus, poder quem dá é o homem. Isso é bajulação, é manipulação também, amém? Aí ele vem no versículo 13: os justos florescerão. Agora vem a parte boa, meus irmãos, calma aí, vem a parte boa. Os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano, plantado na casa de Adonai. Florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo em idade avançada, serão vigorosos, cheios de seiva, ainda darão frutos e proclamarão que Adonai é justo, minha rocha em quem não há injustiça. Deus não age na injustiça, Deus é justo. Amém? Aqui eu vejo a provisão de Deus, aqui eu vejo o amor de Deus, o cuidado de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que entram num caminho de justiça. Amém? Para aqueles que entram num caminho de submissão, de obediência, aonde ele é o abrigo, aonde ele é o refúgio, ele é a fortaleza. Amém? Deus começou a falar comigo sobre habitação, adoração e sobre servir. Nós precisamos servir a Deus. Amém? Em adoração, com atos de justiça. Aleluia. Amém? E o que fazer? O que nós devemos fazer?
Como nós devemos se comportar? Primeiro, analisar. Não é todo alimento que você vai precisar ingerir. Você vai precisar passar num filtro, e esse filtro chama Espírito Santo. Esse filtro chama Jesus. Amém? Você vai precisar entrar nesse lugar de abrigo, de confiança, de vigilância e de manifestação de Deus, de poder, de favor, de graça, de misericórdia, de cuidado. Não é vir na rede social e pôr a cara, não. Não. Mas entrar num lugar de jejum, de oração, de submissão, de clamor, de choro, de humilhação e proclamar a verdade para aqueles que acreditam no evangelho que tu prega. No evangelho de Jesus, ele é o modelo, ele é o centro, amém? E precisamos estar vigilantes a todo tempo, atentos, buscando o direcionamento de Deus, se abrigando, amém? E um dos segredos aqui que eu vejo para nós começamos bem. Deixa eu te dizer, todo homem de Deus começa bem. O problema é que ele se corrompe no meio do caminho e ele termina mal. E o Senhor começou a falar ao meu coração essa manhã o porquê que começa bem e termina mal. Porque todo homem começa caminhando no propósito de Deus. E ao longo do tempo, a manipulação, as necessidades, a necessidade de crescimento, a necessidade de fama, a necessidade desse modelo gospel, a necessidade desse controle do domínio, de crescimento, de manipulação, de ilusionismo, começa a colocar os filhos de Deus no propósito dele e não de Deus. Ele sai do propósito de Deus e começa a caminhar no propósito dele. Observa. Entra com um olhar clínico, analisa e deixa o Espírito Santo ser o centro. Amém? Por isso que nós precisamos tirar o nosso eu e colocar Jesus no lugar, porque ele tem que ser o centro. A hora que ele for o centro, eu resgato os princípios, eu diminuo para que ele cresça. Começa a ser tudo sobre ele. Começa a ser tudo sobre a família de Deus. Amém? As coisas, tudo começa a ser para a glória dele e não para a minha glória. Ele vai usar pessoas. Ele vai te usar sim, para que a glória dele seja manifestada através da sua vida. Não é para você, é para o próximo, é para quem está perto de você. Amém? Por isso que nós precisamos manifestar o reino dele, estabelecer o reino dele, preparar o reino dele para que ele venha. Aí sim, nós poderemos clamar Maranata. E Maranata não é aquele evento gospel, amém? Cheio de luzinha, de pisca-pisca, isso não é avivamento, meu irmão. Isso não é avivamento. Tanto é que encheram os estádios aí do avivamento que estava chegando sobre a nossa nação e que nós colhemos justiça, pandemia, morte, manipulação, engano, morte, dores, enfermidades, pragas. Por isso que nós precisamos entrar nesse lugar de clamor. O meu desejo essa noite é gerar em você um clamor por jejum e oração. Gerar em você um clamor por humilhação diante ao Eterno. Amém? Para que ele volte a ser o centro. Ele precisa voltar a ser o centro. Amém? E ele vai fazer em você primeiro, para fazer através de você. Essa é a vontade de Deus. Essa é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o reino. O propósito de Deus é a família dele.
Você quer fazer parte da família dele? Então olhe menos para você e mais para ele, mais para o reino dele. Amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração, que essa palavra possa gerar frutos de crescimento, frutos de arrependimento. Talvez você vai ter que entrar no quarto e chorar e clamar, porque você conheceu um evangelho da prosperidade, o evangelho das campanhas, um evangelho do modelo coach, um evangelho do modelo gospel. Talvez você conheceu um modelo de um crescimento, amém, através da manipulação. E você talvez não conheceu o evangelho do reino, que é aquele que você precisa morrer para você mesmo, para que Cristo possa viver através de você. Para aquele que você vai ter que dar tudo, ofertar seus recursos, a sua vida, para o crescimento do reino dele. Abrir mão da tua vida, morrer para a sua vida, para que ele possa viver através da sua vida. Abrir mão do seu ego, abrir mão dos seus sonhos, para viver os sonhos dele na sua vida. Fazer a obra dele, cuidar do povo dele. Amém? Para isso nós precisamos desse arrependimento. Senhor, nós te damos graças essa noite. Obrigado pela tua palavra, ela é luz para nós. Que ela possa entrar no nosso coração e gerar transformação. Começa em nós, para depois o Senhor fazer através de nós. Nós queremos entrar nesse lugar, na fenda da rocha. Nós queremos lavar a noiva, Senhor. Não queremos expor a noiva. Nós queremos abraçar a noiva, lavar a noiva, trocar as vestes da noiva. Nós queremos sarar a noiva, para que quando o Senhor voltar, nós estaremos prontos para manifestar as tuas maravilhas, para render louvores eternamente, Senhor. Tira o engano do corpo, tira o engano do meio da tua igreja, Senhor. Tira o espírito de manipulação. Que Leviatã caia, Senhor, em nome de Jesus. Nos tira do centro. Que Jesus possa ser o centro. O Senhor é coletivo, o Senhor não é individualista. Tira a individualidade de dentro de nós. O crescimento está no Senhor, Pai. Possamos seguir a tua palavra e conhecer os teus mandamentos. Caminhar, sim, com os mandamentos. Olhando como a graça, como o plano da salvação, mas crescendo em graça e sabedoria. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra? Escreve aí. Eu tomo posse. Que o Eterno possa se revelar ao seu coração. Que o Eterno possa falar contigo. Que Ele possa gerar esse clamor dentro de ti. E que Ele possa voltar a ser o centro. Que nós possamos voltar. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Amém? Deus te abençoe. Que você seja cheio do poder de Deus. Que você ande nesse caminho com alegria, com fé, com gratidão, com perseverança. Persevere nos caminhos do Senhor. Não entre em pânico. Tome sim os cuidados necessários, mas confie no Senhor. Busque o Senhor. Entre na fenda da rocha. Busque intimidade com o Senhor. Amém? Eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe. E tenha um excelente dia, noite, uma excelente semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe.